E chegamos ao quarto episódio dessa temporada 4 de Invencível. Tivemos esse episódio focado bastante na ação. E olha, galera, que ação violenta, hein? E no vídeo de hoje vamos analisar o episódio dessa semana de Gostei de ver como que o hype do Invencível subiu bastante de uma semana para outra. Até no aplicativo da Amazon tava dizendo que era uma das séries mais assistidas. É isso aí, galera, o boca a boca tá funcionando. Vamos assistir o Invencível porque tá melhorando e tá chegando naquela parte que muita gente queria ver. E no episódio de hoje, a gente teve basicamente dois episódios. O episódio do Mark e o episódio do Nolan. E no vídeo de hoje, vamos ver os arcos dos personagens, como que eles estão adaptando, e teorizar sobre o que eles podem adaptar nos próximos episódios. O episódio 4 inicia com o Rex interagindo com a Ray. Isso é algo novo em relação às HQs. Não temos essas interações com o Rex. No meu entender, a Ray está feliz nesse momento por ser mais independente, já que sempre teve a sua vida controlada pelos pais. E por isso, ela quer ser essa pessoa que vai cozinhar. Contudo, para mim, o verdadeiro motivo dessa cena é para desenvolver o Rex. Isso porque o Rex vai ser bem importante pro final da temporada. Podem anotar isso, galera. E ele é aquele personagem que nas HQs não tem tanta coisa acontecendo com ele. Ele aparece nas cenas de ação, às vezes ele tem um ou outro diálogo, mas nesse momento da história ele realmente não aparecia tanto. E que bom que a animação tá colocando mais esses momentos, porque Invencível, apesar do desenho ser sobre o Mark, obviamente, não é só sobre o Mark, é sobre esse mundo, essa terra. E para fazer isso, você tem que desenvolver os outros personagens, e o Rex talvez seja um dos mais importantes aqui. Já o Mark leva aquele drone pro robô investigar. Essa é uma cena que acontece nos quadrinhos, e essencialmente é a mesma coisa, mas com pequenas diferenças, como o irmão do Mark não estar presente. A conclusão também é a mesma. O robô não sabe da origem do drone, e o Mark logo toma a decisão precipitada de que o Cecil está envolvido. Ele invade o Pentágono e exige uma explicação, algo que também tem nas HQs. Mas é aqui que temos uma grande divergência em relação à história. Porque nos quadrinhos, o Cecil pede um favor e o Mark vai resolver um problema em outro lugar. Enquanto que aqui na animação, fica por isso mesmo. E bem, a gente sabe que esse drone realmente não é do Cecil. Isso tudo tá ligado com a Guerra Invencível, que deve acontecer no final da temporada. Mas eu entendo o Mark achar que isso tudo é culpa do Cecil. Muito embora não seja, mas de qualquer jeito o Cecil tava espionando o Mark. Só que não que ele saiba agora. E isso, inclusive, é uma diferença que tem na HQ, porque eles não dizem isso. E o Cecil também pede para eles investigarem esse drone, porque ele quer saber quem tá por trás disso. Isso não acontece nas HQs, e eu acho que é uma coisa importante, sabe? Porque me faz acreditar que toda essa adaptação do Guerra Invencível possa ser bem diferente de como acontece nos quadrinhos. Até porque, na HQ, é basicamente uma edição. E aqui, acredito que tenhamos 2 ou 3 episódios para toda essa história. Eu acho que eles vão desenvolver mais os dias que acontecem essa Guerra Invencível. A gente deve ver em mais detalhes o que acontece nos quadrinhos. E para fazer isso, eu acho que você tem que aumentar um pouco a participação de todos os personagens e, obviamente, o Cecil vai estar envolvido. E mesmo com eles expandindo melhor a história para animação, eu ainda acho que essa temporada vai terminar com uma pessoa aí, que é um certo spoiler, chegando na Terra no final. Não tô dizendo o nome de ninguém, porque eu não sei se as pessoas querem escutar o nome dele até o último episódio. O Mark, então, vai finalmente pro encontro com a Sam, em Paris. E aqui tem um diálogo que eu achei que ficou muito engraçado, porque ele diz que chegou atrasado porque estava cometendo traição. E aí, na minha cabeça, que só pensa coisa ruim, eu pensei que ele tava fazendo uma piada sobre tá traindo a Sam. E aí eu pensei, caraca, mas que piada inoportuna é essa? Eles recém começaram a namorar. E aí depois, quando eu tava reassistindo o episódio pra escrever o roteiro, que eu vejo em inglês, eu percebi que ele não usou a palavra cheat, né? Ele usou a palavra treason, que também significa traição, só que é uma traição de, tipo, você trair o país. Então a dublagem transformou essa cena numa cena que eu achei que acabou sendo muito mais engraçado. Enfim, nesse momento, aqueles 2 caras que furtaram a Declaração da Independência reaparecem. E eles pedem ajuda pro Mark consertar o futuro. E essa é uma parte que eu acho fundamental na HQ, com tudo que estava passando na vida do Mark naquele momento. E que tem tudo a ver com essa temporada, já que essa temporada está lidando bastante com as decisões de matar ou não uma pessoa. E é justamente esse dilema que o Mark vai enfrentar no futuro. A situação de ter que matar alguém. Lembrando que ele matou o Levi por acidente,
Mas aqui ele vai ser colocado numa situação que não tem escolha. E eu também gosto dessa história da HQ porque é uma aventura tipicamente de HQ, sabe? Vem um cara do futuro e pede pro herói ir pro futuro resolver os problemas que estão acontecendo lá e, tipo, dane-se as consequências temporais que isso poderia implicar na linha do tempo. E o resto do episódio do Mark vai ser basicamente a adaptação dessa HQ. O Invencível vai pro futuro com o Voadora e o Lutador Mestre de forma não muito voluntária, digamos assim. O que também se diferencia dos quadrinhos, porque lá ele aceita prontamente em ajudar. Nesse futuro, ele descobre que a Terra foi dominada por um rei tirano, que no início até que era uma pessoa justa, mas depois perdeu completamente a razão. A adaptação da HQ é quase um por um, mas tem algumas coisas diferentes que são importantes e eu vou pontuar aqui. Só que assim, ó, o mais importante é que eles mantiveram a cena que o Mark do futuro pega a roupa com seu eu do presente. Pô, essa cena é muito legal. Eu adoro como a HQ do Invencível tem essas tiradas muito inteligentes de fazer uma piada brincando com o gênero. E essa é a típica coisa que não dava pra deixar de fora da adaptação. Ah, ainda bem que eles deixaram. É um momento muito engraçado. O trio causa uma confusão para ser preso. E tudo isso faz parte do plano pro Mark conhecer o rei. A vantagem de ser uma animação é que eles podem fazer tudo com muito mais calma, sem ficar limitado a 22 páginas. Se você não leu a HQ, a história pode até fazer você pensar que esse rei pode ser um Viltrumita, e talvez até um Invencível. E depois, claro que eles vão vir com esse plot twist de que, na verdade, é o Immortal. Eu também achei interessante que nessa versão da animação, o Immortal está muito mais ressentido com o Mark, jogando parte da culpa no Mark por tê-lo deixado ali. E a outra coisa é que na HQ, o Immortal queria ser morto desde antes. E por isso que ele começou a ser um rei ruim, para que a população se rebelasse e o matasse. Mas esse plano não rolou. Olha, eu acho que essa mudança não foi por acaso, e foi para tentar rimar melhor com essa questão da temporada que vai ter a Guerra Invencível. Porque aí a história, através dos diálogos, pode dizer, ó, tem esse Mark aqui, ele deixou o Immortal para trás, meio que serve de foreshadowing para o que pode acontecer. A luta entre eles também é maior na animação. O Mark resiste muito mais até matar o Immortal. Mas em ambos os casos, Mark mata o herói arrancando a sua cabeça. E depois avisa os lutadores de que o Immortal continuará morto se suas partes permanecerem afastadas. Quando o Mark volta para o presente, ele também está bem mais afetado pelo que aconteceu. Na HQ, ele está um pouco abalado, mas eu sinto que a versão do desenho conseguiu fazer uma coisa melhor, com ele sentindo mais o peso por ter matado uma pessoa, e dessa vez não por acidente. Ah, e tem uma outra coisa que eu acho que eles melhoraram em relação à HQ, porque o gancho da declaração de independência ter sido roubada é resolvido no desenho, algo que na HQ não acontece. Depois, Mark e Eve saem de Paris e vão curtir a vida de casal com superpoderes ao redor do mundo. E aqui é basicamente para você sentir inveja desse casal. Eles estão realizando o sonho de todo casal aí de viajar ao mundo, ver todas essas cidades, as grandes coisas, o que um casal levaria uma vida inteira para ver, e esses caras aí estão fazendo tudo em um dia. Maldito Mark. Na HQ são duas lindas páginas duplas, uma com eles viajando e outra com todos os grandes momentos dos dois até aquela edição. Nesse ponto, a animação nem arranha a qualidade da HQ, porque as ilustrações são muito melhores. Mas, falando narrativamente, acontecem as mesmas coisas. E os dois vão falar que se amam e depois jogam aquele PlayStationzinho em outra cena, e que também foi tirada das HQs. É aqui que termina o episódio do Mark e vai começar o episódio do Nolan, ou melhor, o episódio do Alan, o Allen, com aquele narrador maravilhoso. Eu adoro esse narrador! Essa segunda parte do episódio é basicamente a adaptação da HQ número 55. Que é, até esse momento, uma das mais importantes do Invencível. Porque é aqui que é revelado que existem menos de 50 Viltrumitas vivos. O episódio, então, faz uma longa contextualização do que tinha acontecido. Eu até acho isso um pouco desnecessário, mas vou passar esse pano aqui porque eu gosto da narração. É só uma pena que essa narração depois não continua. O Nolan ainda não quer fugir. Ele quer ficar e pagar pelos seus crimes. Contudo, as coisas mudam quando dois Viltrumitas aparecem para realizar o ritual da execução do Nolan. E isso obriga o Alan a agir para impedir a morte de seu amigo. E aqui esse episódio eu acho que é um exemplo de quando você vai adaptar para uma animação,
você tem a chance de melhorar o que tá no quadrinho. Você tem a chance de dar mais contexto para a história. E é um pouco o que acontece aqui. Porque no quadrinho eles têm apenas 20 e poucas páginas para fazer essa história, e na animação, obviamente que 20 páginas é muito pouco para fazer um segmento de 25 minutos. Então eles têm que adicionar mais coisa, e o que eles adicionam eu acho super válido. Principalmente com essa parte do Nolan aceitando que ele vai ser punido. E tem uma diferença em relação à HQ, porque o Nolan, nesse momento, ele acha que ele tem que realmente ser punido. Enquanto que nesse mesmo momento na HQ, ele já quer sair, né? Ele já tá com aquele negócio de tenho saudade da minha esposa. Assim como nas HQs, o Allen liberta os prisioneiros para criar uma distração. A luta com os guardas também é muito maior, o que é legalzinho, mas também tem aquele problema da qualidade da animação. É muito sem sal e essas lutas poderiam ser bem melhores. O Allen, então, libera Battle Beast, que estava preso ali. Ele já tinha aparecido no episódio 5, lá da primeira temporada, no mesmo contexto que acontece nas HQs. Esse é um personagem que vai ser bem mais importante no futuro. E as duas participações que ele tem na HQ até então, realmente eram importantes para dar um contexto sobre quem que é esse personagem. E eu acho que o desenho mandou bem. O Battle Beast aceita em ajudar o Allen, em troca da chance de lutar com o Viltrumita, o que ele adora. E olha, pra mim o Battle Beast é uma espécie de fusão do Kraven, da Marvel, com o Mongo da DC. Nesse momento, ele tá mais Kraven, né? Porque ele tá sempre atrás de um grande oponente, querendo sempre grandes lutas. E é depois que a gente vai ver ele mais como o Mongo da DC. A matança aqui é geral, e finalmente eles chegam até o Nolan. De novo, na animação, eu achei bem melhor com esse negócio do Nolan não querer ser salvo. Enquanto que na HQ, ele já começa a lutar assim que o Allen chega. O que realmente faz ele mudar de ideia é o Allen, que lhe dá uma segunda chance, apesar dos seus erros. A amizade entre os dois é o que faz com que o Nolan entre na briga para salvar o alienígena. E bem, aqui é aquele papo da redenção do Nolan. Eu nunca vou concordar com a escolha da história de querer buscar a redenção do Nolan, mas a história quer tratar sobre isso. E na minha opinião, tem como fazer a redenção dele? Tem. Se não for a redenção dele em relação à Terra, e sim a redenção dele como pessoa. E claro, fazendo tudo isso bem esquematizado, não da noite pro dia, ao longo das temporadas, dá pra fazer. Também é extremamente oportuno lembrar que o Invencível também passa muito por esse negócio de personagens cometem erros e eles se redimem pelos seus erros, eles aprendem seus erros. E tipo, tudo isso eu concordo 100%, é só que no caso do Nolan é um erro bem imperdoável, né? Aquele negócio da cidade. Mas fazer o quê? É o que eu disse, não precisa ter a redenção dele na Terra, não precisa ele voltar pra Terra, não precisa nada disso. Mas pelo menos ele ter algum tipo de redenção como pessoa percebendo que cometeu uma grande atrocidade. Na minha opinião, é uma parada quase imperdoável. Mas vamos ver o que eles vão fazer. O desenho também parece mais consciente em fazer essa redenção do Nolan de uma forma mais lenta. Até por isso que eu acredito que eles adicionaram essas cenas do Nolan aceitar que vai morrer. E bem, o Nolan salva o Allen, que na verdade estava só fingindo para compadecer o seu amigo. O que não fica tão claro assim no material original. E de novo, ficou bem melhor desse jeito. A luta acaba indo para o espaço, e a prisão inteira é comprometida. No final, Nolan e Allen aplicam um Fatality num Viltrumita. Já Battle Beast sai flutuando pelo espaço enquanto luta contra o outro Viltrumita, deixando seu destino em aberto. E bem, é agora que vai ter a grande revelação sobre o Império Viltrumita. E eu até tava com uma certa expectativa para ver se eles iriam mudar alguma coisa em relação a isso. Porque o Invencível das HQs e o Invencível das animações são duas histórias que seguem aqui e de repente tem uma coisinha que faz uma coisinha diferente, sabe? Mas o core da história vai seguindo. E a minha curiosidade realmente era ficar sabendo se eles iriam deixar o mesmo número, né? 50 pessoas Viltrumitas ainda vivas. Então nesse ponto eles não mudaram. Após a luta, Nolan explica que nenhum Viltrumita virá, porque só existem 50 deles ainda vivos. Esse é o maior segredo do Império. E pra mim esse é um momento muito legal da história. Pra mim é meio Dragon Ball Z, sabe? Tem poucos Saiyajins vivos ainda. E é o que eu sempre digo pra vocês. Quanto mais Dragon Ball, melhor. E é isso que também permite o sonho de talvez eles conseguirem derrotar o Império Viltrumita. Um planeta inteiro com milhões de pessoas era bem difícil. 50? Ok, 50 é possível. Eu gosto como eles apresentam, né, que é o grande segredo do Império. E também é legal como que eles construíram essa imagem através do universo de que eles são um grande império e tem milhões e milhões de pessoas. É meio que um império que se consolidou com fake news, sabe? Só na base do medo. O episódio termina com Eve e Mark terminando de jogar PlayStation e percebendo que vão precisar de um lugar só pra eles. Algo que acontece nas HQs também.
E em breve veremos os dois morando sozinhos. E olha, episódio bom, mas também não vou mentir aqui e dizer que foi a melhor coisa do planeta Terra, porque não foi. Pra mim, um episódio na média aí do Invencível, nota 7,5. Claro, como adaptação, eles mandaram bem, mudaram coisas importantes, adicionaram outras coisas, como essa questão do Nolan, do Mark e até mesmo do Rex. Todas essas mudanças eu achei que foram bem-vindas. Essa parte do Mark, com ele reagindo de uma forma mais coerente após a morte do Immortal, e as alterações do Nolan para melhorar esse arco de redenção que ele tá tendo, que é uma coisa difícil de comprar, mas eles estão tentando fazer. As alterações do Mark eu acho que servem para refletir melhor a questão da própria temática da temporada, que é de matar pessoas. Afinal, o Mark não quer matar ninguém, mas de alguma forma o destino insiste que ele mate pessoas. É um fardo esses poderes, e podemos ver como que isso o afeta. E essas reações acabam sendo muito mais plausíveis pro personagem numa situação como essa. Mas enfim, galera, essa foi a minha análise de Invencível episódio 4 da temporada 4. Eu espero que vocês concordem comigo, eu espero que vocês estejam gostando dessa temporada. Sim, eu estou, Invencível sempre é bom. Por favor, comentem aqui se vocês têm alguma crítica também. No mais, eu fico por aqui, nos vemos semana que vem com o episódio 5. Tchau, tchau, assistam Invencível e, se possível, dá aquela divulgada para algum amigo. Valeu, galera!